Olá pessoal, seja bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é Manuel Spiegel. Eu vou falar de um tema legal para vocês hoje. Quem faz esportes, para quem é graduado aí, que é bioenergética, tá? Então, siga a gente aí nas nossas redes sociais, né? Compartilhe o vídeo, né? Se gostou, deixa seu like. Nós vamos para um conteúdo que é muito legal, é muito importante para quem faz esporte, ok? Vamos lá. Falar um pouquinho sobre bioenergética, tá? Então, quando fala de bioenergética, é energia para a vida, né? Então, bio vem de vida, né? Energia, energética de energia, tá? E o nosso corpo ele tem alguns sistemas de produção de energia. Como a gente está vendo aqui, a bioenergética tem três sistemas de produção de energia, eles funcionam simultaneamente. Então, se a gente está vivo hoje, nós estamos produzindo uma moedinha chamada ATP. Então, o ATP é a energia que o nosso corpo usa para manter as células vivas em funcionamento, tá? Durante o exercício, a produção de ATP tem que aumentar, né? Do repouso que a gente sai para o exercício, ela tem que aumentar bastante. Então, ela aumenta o recrutamento dessas vias. Então, nós estamos vendo aqui, ó, três nomes, né? Três linhas falando sobre via bioenergética. Então, tem a via ATP-CP, ou que é chamado fosfocreatina, ou via anaeróbia alática, ela não produz ácido lático. O ácido lático lembra que é aquela sensação de ardência durante o exercício, principalmente em academia, musculação, se sente bastante isso, tá? E a outra via que a gente estava falando, que é uma via anaeróbia também, é glicolítica, ela é anaeróbia, é glicose anaeróbia ou anaeróbia lática, que produz ácido lático. Então, toda vez que a gente quebra a glicose como fonte de energia, metade da glicose é um ácido lático. Então, cada glicose quebrada, ela forma ATP e ela forma duas moléculas de ácido lático. Então, ela se acumula e acaba, no caso, gerando aquela sensação de dorzinha, de fadiga durante a atividade, aquela queimaçãozinha. Tá? A terceira via que a gente está vendo aí é via oxidativa ou via aeróbia. Tá? É uma via que ela produz bastante energia e o legal, ela utiliza o que a gente gosta de gastar bastante, que é as gordurinhas do nosso corpo. Tá? Ela é a única via que metaboliza gordura. Então, as outras vias, como elas são anaeróbias, elas não usam oxigênio para produzir energia, elas não consomem, no caso, a gordura, tá? E nem proteínas. Então, há vias que mais vai utilizar, né? A gente fala assim, as três vias juntas, mas o que mais vai utilizar a gordura, somente ela, vai ser a via oxidativa. Então, nós temos aqui um gráfico abaixo falando um pouquinho da duração de cada via. Então, a gente fala assim, a via ATP, ATP-CP, pode ver, ela dura 10, 15 segundos ali. Então, em esportes que são de explosão, de potência, essa via predomina o trabalho dela. Quer dizer, ela vai ofertar maior ganho de energia para essas atividades. A via ATP-CP ligada ao glicogênio, a quebra da glicose muscular, o glicogênio é a glicose que está dentro do nosso músculo, tá? Então, a via glicolítica ela é utilizada, né, para quebrar a glicose, mas ela tem uma produção mais rápida de energia, não tão rápida igual a ATP, ela tem mais reações químicas, mas ela produz energia bem rápida também. Mas ela produz esse subproduto, né, que a gente fala que é o ácido lático, que gera essa sensação de desconforto muscular aí, tá? E a via aeróbia, toda vez que a gente fala assim, está lá 180 segundos, quer dizer, depois de 3 minutos, a via oxidativa ela é a principal via que a gente utiliza, produz energia por ela. Então, assim, quando a gente faz uma atividade física mais longa que 3 minutos, a via que a gente fala de predominância é a via oxidativa. Tá? Então, a gente vê esportes que são de intensidade muito elevada, curtos, né, e muito intensos, a via ATP-CP e a glicose elas são essenciais para produzir energia. Ok? Então, a gente fala assim, é importante consumir, no caso, creatina, muitas vezes o pessoal usa creatina como suplemento, usar glicose, né, para carboidratos, no caso, para repor o glicogênio muscular, o glicogênio do fígado, é importante. E a gordura também, a gente consome gordura todos os dias, tá? Mas a gordura que a gente quer quebrar não é só aquela do alimento que a gente está consumindo, mas sim aquela que está estocada. Tá? Então, as atividades aeróbicas são mais utilizadas para esse meio. Ou, né, a gente tem um déficit calórico também que vai ajudar nesse mesmo processo na recuperação. Tá? Então, como eu falei para vocês, as vias, elas produzem um substrato. E esse substrato que a gente fala é o lixo do metabolismo. Então, toda a molécula de ATP, CP, a molécula de glicose, ela é quebrada, ela libera energia, mas ao mesmo tempo ela gera subprodutos. E esses subprodutos, né, quando quebra a creatina, a gente forma fosfato inorgânico.
Glicose, quando é quebrada, forma ácido lático. E na via oxidativa, a gente vê que a glicose, o ácido graxo, né, que é a gordura, e a proteína, ela pode ser utilizada como fonte de energia. E ela forma CO2 e água. O CO2 a gente elimina com a respiração nossa. Então, por isso, quando a gente está fazendo um treinamento mais aeróbio, a gente necessita do quê? De mais oxigênio. O nosso coração, o nosso pulmão, ele trabalha com a ênfase maior, conseguindo, no caso, levar esse oxigênio que está no meio ambiente, transportar ele para o nosso sangue, e do sangue chegar aos músculos, né? Para a gente utilizar ele para ajudar, no caso, nessa quebra desse substrato energético. A glicose de forma aeróbica, para não formar ácido lático, e também a gordura, para formar, no caso, CO2 e quebrar a gordura que a gente quer utilizar como fonte de energia. Tá? Se a gente for pensar nas 3 vias metabólicas, eu classificaria elas assim. A via TPCP, a gente viu que ela tem uma duração curtinha, então ela tem uma capacidade, é uma caixinha de energia pequena, só que ela tem uma torneira, uma vazão muito grande. Então, rapidamente essa energia é produzida, porque tem uma reação química só. Quebra um substrato e já forma energia para o trabalho mecânico nosso. Então, provas de curta duração e alta intensidade, levantamento de peso, prova de 100 metros rasos, prova de, a gente fala, coloca lá, basicamente aí na natação vai ser prova de 25, 50 metros. Então, assim, seria a via predominante de energia. As outras vias estão ajudando a produzir energia, mas bem pouco, por causa do tempo de duração. Quando a gente fala da via glicolítica, ela já é uma caixinha de energia maior, porém a vazão de energia do nosso corpo, a produção de energia por tempo, ela é um pouco mais limitada, um pouco mais demorada. Mas mesmo assim, ela é considerada uma via energética rápida, tá? As vias anaeróbias, tanto a via TPCP, né, que a gente falou antes, e a via glicolítica, elas são consideradas como vias rápidas de produção de energia. Agora, a gente vê assim, a caixona grandona, né? Então, nós temos muita energia acumulada na forma de gordura e no caso de carboidrato também, no caso do glicogênio muscular e hepático. Lógico que a gordura ela sobressai em relação ao ponto de produção de energia que pode ser ofertado para o nosso corpo, tá? Praticamente quase ilimitado. Agora, o carboidrato, o glicogênio acumulado no músculo e no fígado, ele tem uma limitação também de produção de energia para o nosso corpo. Por isso que é importante a gente repor carboidrato também na nossa alimentação. Quando a gente faz atividade aeróbica, eu preciso do quê? Uma capacidade de produção de energia muito alta. Então, a caixona d'água grandona, porém a vazão de energia, eu não vou fazer um trabalho muito intenso, então o trabalho vai ser longo. Então, eu tenho que ter pouca energia sendo produzida, mas por muito tempo. Tá? Quanto mais a gente treina, essa vazão de energia, essa produção de energia aeróbica, ela vai aumentando. Isso a gente aumenta o nosso desempenho aeróbico também. Tá? Então, atividades mais longas, por exemplo, corridas mais longas, triatlo, né? Atividades de natação, né? Que a gente fala maratona aquática, você usa muito a via oxidativa como produção de energia. Mas o carboidrato, sempre ele é uma fonte de energia importante, tanto pela via glicolítica, tá? Anaeróbia, como também a glicose aeróbia também, para produzir energia. Tá? Eu vou depois mostrar em outro vídeo a importância da glicose no metabolismo de gordura. Tá? Vamos deixar para outro papo depois, beleza? Então, nós vamos voltar aqui, ó, e nós vamos perceber o quê? Essas fontes de energia, elas são importantes, são integradas e elas conseguem, no caso, desenvolver nosso corpo durante qualquer esporte. Tá? Na recuperação do exercício, nós precisamos da recuperação, do descanso, e com o descanso, a gente consegue repor essas vias energéticas. Ok? Alimentação e bom descanso sempre vai repor. Tá? Então, se você gostou do vídeo aí, né, se inscreva aí no canal, siga a gente nas redes sociais, tá? Compartilhe o vídeo para que mais pessoas consigam ver também. Tá? Um abração e vamos até o próximo vídeo.